Olá, aqui Alexandre Mendes, amigo policial. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Começamos hoje o livro de Marcos, ok? O livro de Marcos. Então estamos aí acabando, completamos, né, ontem a leitura do livro de Lucas. Iniciamos hoje o livro de Marcos. Você pode ir na playlist Policiais aos Pés da Cruz e ouvir o quanto você puder da palavra. Ao final de cada livro, ao final de cada vídeo, tem os cardzinhos pequenos com os últimos vídeos que nós lemos da palavra. Sempre nós fazemos, deixamos já no final do vídeo para você apenas clicar no capítulo que você quiser e continuar a sua própria leitura. Beleza? Então vamos lá fazer uma oração. Que Deus te abençoe hoje nesse dia maravilhoso e que o Senhor fez. Nós nos alegramos e regozijamos nesse dia. Senhor, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, em nome do teu Filho Jesus Cristo te pedimos, ó Pai, fala conosco na leitura da tua palavra. Obrigado por esse dia e tudo que for produzido nesse dia, seja para a honra e para a glória do teu nome, seja para a edificação do teu nome, seja para honra, Pai Celestial, e divulgação das boas novas do Evangelho, que nós possamos, com o nosso comportamento, com a nossa vida, com a nossa sinceridade, Pai, agradar ao Senhor, meu Deus, ajuda-nos. Guia-nos, ó Pai querido, pelo caminho eterno, Pai. Vê se há em nós alguma coisa má e nos guia, Pai querido, pelo caminho eterno. Fala conosco, abençoa os meus irmãos, minhas irmãs que lerem, que ouvirem essa palavra e o Senhor, ó Pai, seja glorificado. Nós te agradecemos em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, que morreu por nós, ressuscitou, está à destra de Deus e intercede por nós. Nós te agradecemos, ó Pai. Amém. Então vamos lá. João Batista revela o caminho, Marcos capítulo 1. No princípio do Evangelho de Jesus Cristo, conforme está escrito no profeta Isaías: eis que envio ante a tua face o meu mensageiro que há de preparar o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo 4. Assim apareceu João, o Batista, no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Versículo 5. E saíam a ter com ele toda a terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos e comia gafanhoto e mel silvestre. Aqui a Bíblia começa a descrever um pouco quem era João. Interessante que as pessoas acudiam ao que ele estava falando, ou seja, ele estava pregando arrependimento e as pessoas iam, procuravam e eram batizadas e confessavam os seus pecados. Então havia nesses pequenos relatos aqui, nós já conseguimos analisar o que? Havia um mover que levava as pessoas ao arrependimento pela pregação de João, e era uma pregação dura, né? Era uma pregação dura. Ele chamava de raça de víboras. Ele chamava que tinham que produzir frutos dignos de arrependimento. Então, o que é o fruto digno de arrependimento? É um fruto que corrobora o seu arrependimento. Como eu gosto muito de citar o apóstolo Paulo, Paulo diz, olha, quem furta não furte mais. Quem defraudava não defraude mais. Quem roubava não rouba mais. Então, é deixar de fazer aquilo que fazia antes. Ok? Vamos continuar a leitura. Versículo 7. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar a correia das alparcas. E eu vos batizei em água. Ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Então, o João Batista, ele sabia que esperava alguém que viria e que faria ainda mais do que ele estava falando, ou fazendo, perdão, porque o próprio Marcos cita, né, vós
que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E aí depois Jesus vai confirmar isso a respeito de João. Versículo 9, aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. E logo quando saía da água, viu os céus se abrirem e o Espírito, qual pomba, a descer sobre ele. E ouviu-se dos céus esta voz: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Versículo 12. Imediatamente o Espírito impeliu para o deserto. E esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Esteve entre as feras e os anjos o serviam. Queridos, aqui, se você fizer um estudo indutivo do livro de Marcos e começar a perceber a guerra espiritual, o clamor, a intercessão, o poder que o Senhor fez sobre si mesmo, o próprio Jesus sobre si mesmo, para guerrear aquela guerra. E no deserto ele foi tentado sem pecado, não pecou e foi servido pelos anjos do Senhor. Tudo por amor a você, querido. Tudo por amor à sua vida, tudo para que você pudesse vencer, tudo para que você pudesse ser livre do vício, livre do álcool, livre do cigarro, livre da cobiça, livre da inveja, livre desses sentimentos e dessas prisões que aprisionam o ser humano. Ele venceu no deserto por nós. Esse é um relato interessante de uma grande vitória do Senhor Jesus para nós, que ele conquistou para nós. É algo que você precisa analisar, querido. Se arrependa, entrega a tua vida a Jesus, sabe? Confia nele. O mais ele vai fazer, é o que a palavra do seu Deus nos diz em Salmos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Versículo 14, Jesus convoca seus discípulos. Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho e dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no evangelho. Aqui o João entregue é quando João foi preso. 16. E andando junto ao mar da Galileia, viu a Simão e a André, irmão de Simão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de homens. Versículo 18. Então eles, deixando imediatamente as suas redes, o seguiam. E ele, passando um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, o seguiram. Versículo 21. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, pôs-se a ensinar. Então, a sinagoga local era o local de culto, o local de reunião, era o local de ensino da palavra de Deus. E o Senhor, ele não vai para outro lugar, ele vai exatamente para lá. Ele converge para dentro do sistema, como algumas pessoas preferem falar. Jesus foi contra o sistema. Ao contrário, ele converge para dentro do sistema e diz: vocês estão fazendo errado. Por isso ele purificou o templo, por isso ele ensinava na sinagoga, por isso ele ensinava dentro do local de adoração, dentro do local de estudo da Bíblia, para dizer, da Torá, claro, para dizer: vocês estão fazendo uso errado do que o Pai vos deixou. Vamos continuar a leitura. Versículo 22. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Ora, estava na sinagoga um homem possesso do espírito imundo, o qual gritou, versículo 24, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Versículo 25, mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. Então o Senhor Jesus não bateu papo com o demônio, correto? Versículo 26, então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. Versículo 27,
E todos se maravilharam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Uma nova doutrina com autoridade, pois ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a Galileia, por toda a região da Galileia. O poder de Jesus sobre doenças e demônios. Versículo 29. Em seguida, saiu da sinagoga, foi para a casa de Simão e André com Tiago e João. Versículo 30. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então Jesus, chegando-se e tomando-a pela mão, a levantou, e a febre a deixou, e ela os servia. Sendo já tarde, tendo-se posto o sol, traziam-lhe todos os enfermos e os endemoniados. Olha que bênção, queridos. E toda a cidade estava reunida à porta. Versículo 34. E ele curou muitos doentes, atacados de diversas moléstias, expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, pois o conheciam. Olha só que bênção, né? Então, assim, muitas curas, muitos milagres, o povo sendo liberto da opressão de demônios, as pessoas sendo libertas das suas enfermidades, as pessoas sendo levadas ao arrependimento, as pessoas sendo levadas a uma vida correta diante de Deus. Essas são as boas novas do Evangelho. Quero dizer para você, se você é uma pessoa que tem um status financeiro, tem recurso, tem dinheiro, tem uma vida financeira ótima, é um vencedor para a sociedade, mas é um fracassado, é um destruído emocionalmente, familiarmente. Na sua intimidade você sabe que a sua vida está um fracasso, apesar da sua grande aparência de sucesso. Querido, quero te dizer, querida, entrega a tua vida a Jesus, confia nele, se renda, para de lutar contra o que Deus quer fazer na sua vida, para de resistir ao Espírito de Deus. Sabe, se você tem certeza, se você já viu e ouviu Deus falando com você mais de uma vez, por que você vai continuar fazendo de conta que não está ouvindo, que não é com você? É com você, querida. É com você, meu irmão. É com você que precisa ouvir e se arrepender, ou escutar a voz do Senhor e não se endurecer. O texto de Hebreus diz: quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Então, não endurece o seu coração, querido, sabe? Se entrega ao Senhor. Um dia eu tive que fazer a minha decisão de entregar a minha vida a Cristo, e desde aquele dia até hoje, o Senhor vem andando comigo. Eu quero andar com o Senhor, e a cada dia é uma novidade, a cada dia é um desafio, a cada dia uma renúncia, a cada dia uma coisa que eu tenho que largar, que eu tenho que abandonar, algo que eu tenho que repensar. E o Senhor vai me ensinando, vai me dando graça, vai me dando a glória dele, e as coisas vão acontecendo, amado. Entregue-se ao Senhor, não resista ao Senhor. Versículo 35. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Foram, pois, Simão e seus companheiros procurá-lo. Quando o encontraram, disseram-lhe: todos te buscam. Respondeu-lhe Jesus, versículo 38, vamos às outras partes, às povoações vizinhas, para que eu pregue ali também, pois para isto é que vim. Foi então para toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Glória a Deus. Oh, Pai, a cura do leproso que creu. Versículo 40. E veio a ele um leproso que de joelhos lhe rogava, dizendo: se quiseres, bem podes tornar-me limpo. Jesus, pois, compadecido dele, estendendo a mão, tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. Imediatamente desapareceu dele a lepra e ficou limpo. E Jesus, advertindo-o secretamente, logo o despediu. Versículo 44. Dizendo-lhe: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então, querido, olha, Jesus ele faz a cura, ele cura aquele homem, e ele não, primeiro, ele não divulga o milagre dele, porque ele tinha o propósito dele, mas ele diz: olha, vai ao templo e dá glória a Deus pela tua cura.
Querido, quantas pessoas vão a um estado, chegam a um estado de prosperidade e nem glorificam a Deus, querido, sabe? Ontem, essa semana, minha esposa estava conversando comigo e nós nos lembramos de um cartão. Ela tinha ido a uma determinada igreja e nessa igreja era uma campanha. E antes que todos pensem assim, era a Universal. Tá, não era, ok? Só para decepcionar alguns que, infelizmente, gostam de buscar algum defeito no que a gente fala. Mas, enfim, ela foi nessa igreja e a igreja estava numa campanha. E a minha esposa foi alguns dias naquela campanha e pegou um cartão da campanha da igreja e estava lá escrito assim, você colocava lá os seus pedidos de oração, os seus objetivos, o que você queria que Deus fizesse. E aí, amados, a minha esposa estava lendo e pelo menos um dos pedidos o Senhor já nos atendeu, que foi a construção, né, da nossa casa. E eu fiquei assim maravilhado, falei, poxa, meu bem, glória a Deus, então nós agradecemos ao Senhor. Então, querido, quantas pessoas conseguem o que querem, sabe? O emprego dos sonhos, virei auditor da Receita Federal, virei delegado da Polícia Federal, virei analista do TJ de Minas Gerais, virei analista do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e aí se esquece de Deus, não comemora com o Senhor, sabe? A vida dele, ele não tem mais tempo para Deus, ela não tem mais tempo para Deus, ela não precisa mais de Deus. Quando estudava, que queria passar no concurso, que queria uma carreira de sucesso, que queria ser alguém na sociedade, ali pedia Deus, Deus, Deus. Agora que chegou lá, agora que está num status, se esquece. Sabe, se esquece. Jesus cura esse leproso e diz, vai dar glória a Deus, se apresenta no templo, oferece a tua oferta e diga, olha, Deus me curou. E ele publica de uma maneira correta a vitória que ele tinha recebido, porque Jesus não queria fama para si, querido. E quantos de nós queremos fama para nós mesmos, né? Queremos famas para nós mesmos. Como eu quero ser famoso no mundo. Como eu quero ser famoso no mundo. E aí a fama do mundo vem e te leva você por caminhos que parecem bons, mas a Bíblia diz que são caminhos de morte. Caminhos de morte. Caminhos que parecem maravilhosos aos olhos, mas ao final deles são caminhos de morte. Então, querido, volte, se arrependa. Agradeça ao Senhor pelo que você conquistou. Afinal de contas, nada acontece sem o aval, a permissão do Senhor Deus Todo-Poderoso. Versículo 45. Ele, porém, saindo dali, começou a publicar o caso por toda parte, a divulgá-lo, de modo que Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todos os lados iam ter com ele. Então Jesus dá uma orientação, ele de tão feliz que fica, ele não consegue cumprir a orientação de Jesus e começa então a dizer para todo mundo que foi como foi o seu processo de cura. E aí, de uma certa forma, entre aspas, tá? Ele atrapalha o ministério de Jesus, porque aí as pessoas começaram a correr para ele. Mas é claro, querido, as coisas iam convergir exatamente como o Senhor já sabia. Mas a orientação primeira de Jesus foi, vai no templo, oferece a tua oferta, dá a glória a Deus, se apresenta para o sacerdote. Então é isso, sabe? Você conquistou sua vitória, volte. Agradeça a Deus, sabe? Agradeça. Uma vez, todo mundo aqui no canal sabe, eu sou bacharel em Direito, concorri em vários estados ao cargo de delegado e infelizmente não passei. Glórias a Deus por isso, glórias a Deus por isso. E aí o que aconteceu? Alguns companheiros de concurso passaram. E um dia eu fui entrar em contato com um desses companheiros de concurso que passaram e a pessoa não respondeu e demorou a responder e tudo. Eu fiquei tão entristecido com aquilo, eu falei, meu Deus, a pessoa que passou, que já conquistou, ela poderia voltar e animar quem ainda está na fila, dizendo, olha, querido,
é legal, o cargo me proporciona isso, tem muita responsabilidade, o recurso financeiro é bom, mas tem muitos outros desdobramentos da profissão. E orientar, ou pelo menos animar os companheiros concurseiros, mas muitos passam no concurso, deleta, sai do grupo de concurseiros, sai do grupo de estudo e não quer mais saber de ninguém. Querido, pelo amor de Deus, isso também é voltar para agradecer, sabe? Voltar e dizer, queridos, me perdoem, passei no concurso, a experiência é muito boa, continue, se anime, olha, você vai conseguir, você vai vencer. Então é isso, sabe? Nós precisamos ser agradecidos. Amados, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Aqui é Alexandre Mendes, amigo policial, lendo com você a palavra. Começamos aí o livro de Marcos, capítulo 1. Glórias ao Deus Todo-Poderoso. Valeu, pessoal.